Você sabe de fato o que é o arrependimento? Quer saber se uma pessoa ela verdadeiramente se arrependeu pelo seu erro ou pelo seu pecado? Hoje eu vou te dar aqui uma dica que você vai entender se verdadeiramente você se arrependeu ou se essa pessoa se arrependeu do seu erro. Existem dois sentimentos que são muito parecidos, que são o remorso e o arrependimento. Esses dois sentimentos, eles produzem a mesma coisa, tristeza, faz com que você chore, mas esses dois sentimentos, eles não produzem o mesmo resultado. Por exemplo, o remorso, ele faz com que a pessoa chore, sinta tristeza pelo erro. Mas eu vou te dar aqui um exemplo na Bíblia, que vai falar sobre Esaú. Esaú, ele vende a sua primogenitura, mas a Bíblia diz que Esaú, ele chora, porque perdeu a primogenitura e não por ter cometido o erro de ter vendido. Então perceba que ele chora pelaquilo que ele perdeu e não pelo erro. Então o remorso vai fazer com que você até chore, mas não pelo teu erro, pelo teu pecado, mas pelaquilo que você perdeu. Então, ele não vai causar um arrependimento, é diferente. O arrependimento é mudança de mente. Quando você se arrepende verdadeiramente, a sua mente muda. Você não comete mais aquele erro, aquele pecado. Eu vou te dar aqui um exemplo de Pedro, dentro da Bíblia. Pedro, ele negou Jesus. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. E quando chegou o dia da morte de Pedro, que o Sinédrio se reuniu e disse: Pedro, tu negas Jesus ou então tu morre. Pedro se levanta e diz: então pode me matar. Ou seja, mudança de mente. O mesmo erro, o mesmo pecado, Pedro, ele não cometeu. Porque Pedro, ele se arrependeu de ter negado Jesus. Então entenda que o remorso vai fazer com que você chore. Vai fazer com que você sinta tristeza. Mas na primeira oportunidade você vai cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Já o arrependimento é diferente, é mudança de mente. Você verdadeiramente se arrepende e você não comete o mesmo erro, não comete o mesmo pecado. Então, se você apenas chorou e cometeu o mesmo pecado e continua tendo um pecado de estimação, você não se arrependeu, você teve apenas remorso pelaquilo que você fez. O arrependimento é mudança de mente.